A Ilustre Casa de Ramires, de Eça de Queiroz. Capítulo 11. Quando Gonçalo, estafado e já todo o ardor bruxuleando, retocou este derradeiro traço da afronta, a sineta no corredor repicava para o almoço. Enfim, Deus louvado! Eis finda essa eterna torre de Ramires. 4 meses, 4 penosos meses, desde junho, trabalhara na sombria ressurreição dos seus avós bárbaros. Com uma grossa e carregada letra, traçou no fundo da tira Finis e datou com a hora, que era do 12:14. Mas agora, abandonada a banca onde tanto labutara, não sentia o contentamento esperado. Até esse suplício do bastardo lhe deixara uma aversão por aquele remoto mundo afonsino, tão bestial, tão desumano. Se ao menos o consolasse a certeza de que reconstituíra com luminosa verdade o ser moral desses avós bravios. Mas quê? Bem receava que, sob desconcertadas armaduras de pouca exatidão arqueológica, apenas se esfumassem incertas almas de nenhuma realidade histórica. Até duvidava que sanguessugas recobrissem, trapando de um charco, o corpo de um homem e o sugassem das coxas às barbas, enquanto uma hoste mastiga a ração. Enfim, o castanheiro louvara os primeiros capítulos. A multidão ama, nas novelas, os grandes furores, o sangue pingando, e em breve os anais espalhariam por todo Portugal a fama daquela casa ilustre que armara mesnadas, arrasara castelos, saqueara comarcas por orgulho de pendão e afrontara arrogantemente os reis na Cúria e nos campos de lide. O seu verão, pois, fora fecundo, e para o coroar, eis agora a eleição que o libertava das melancolias do seu buraco rural. Para não retardar as visitas ainda devidas aos influentes e também para espairecer, logo depois de almoço, montou a cavalo, apesar do calor que desde a véspera e naquele meado de outubro esmagava a aldeia com o refulgente peso de uma canícula de agosto. Na volta da estrada dos Bravais, um homem gordo de calça branca enxovalhada, que se apressava bufando sob o seu guarda-sol de paninho vermelho, deteve o fidalgo com uma cortesia imensa. Era o Godinho, amanuense da administração. Levava um ofício urgente ao regedor dos Bravais e agora corria à torre de mandado do senhor administrador. Gonçalo recuou a égua para a sombra de uma carvalha. Então que temos, amigo Godinho? O senhor administrador anunciava à sua excelência que o maroto do Ernesto, o valentão de Nacejas, em tratamento no hospital de Oliveira, melhorara consideravelmente. Já lhe repegara a orelha, a boca soldava, e como se procedeu à querela, o patife passava da enfermaria para a cadeia. Gonçalo protestou logo com uma palmada no selim. Não, senhor, faça o obséquio de dizer ao senhor João Gouveia que não quero que se prenda o homem. Foi atrevido, apanhou uma dose tremenda. Estamos quites. Mas, senhor Gonçalo Mendes... Pelo amor de Deus, amigo Godinho, não quero e não quero. Explique bem ao senhor João Gouveia. Detesto vinganças. Não estou nos meus hábitos, nem nos hábitos da minha família. Nunca houve um Ramires que se vingasse. Quer dizer, sim, houve, mas... Enfim, explique bem ao senhor João Gouveia. De resto, eu logo o encontro na Assembleia. Bem basta o homem ficar desfiado. Não consinto que o apoquentem mais.
Detesto ferocidades. Mas esta é a minha decisão, Godinho. Lá darei o recado de Vossa Excelência. Obrigado e adeus. Que calor, hein? De rachar, Sr. Gonçalo Mendes, de rachar. Gonçalo seguiu, revoltado pela ideia de que o pobre valentão de Nacejas, ainda moído com uma orelha mal soldada, baixasse à sórdida enxovia de Vila Clara para dormir sobre uma tábua. Pensou mesmo em galopar para Vila Clara, reter o zelo legal do João Oveia. Mas perto, adiante do lavadoiro, era a casa de um influente, o João Firmino, carpinteiro e seu compadre, e para lá trotou, apeando ao portal do quinteiro. O compadre Firmino largara cedo para a Ribada, onde trabalhava nas obras do lagar do Sr. Esteves, e foi a comadre Firmina que correu da cozinha, obesa e luzidia, com 2 pequenos dependurados nas saias e mais sujos que esfregões. O fidalgo beijou ternamente as 2 faces ramulosas. E que rico cheira pão fresco, ó comadre! Foi a fornada, hein? Pois então, grande abraço ao Firmino. E não se esqueça, a eleição vem para o outro domingo. Lá conto com o voto dele. E olhe que não é pelo voto, é pela amizade. A comadre arreganhava os dentes magníficos num regalado e gordo riso. Ai, o fidalgo podia ficar seguro que o Firmino já jurara até o senhor regedor que para o fidalgo era todo o sítio a botar e quem não fosse a amor ia a pau. Fidalgo apertou a mão da comadre, que do degrau do quinteiro com os 2 pequenos enrodilhados nas saias e o gordo riso, mais embevecido, seguiu a poeira da égua como um sulco de um rei benéfico. E depois, nas outras visitas, ao Cerejeira, ao Ventura da Xixe, encontrou o mesmo fervor, os mesmos sorrisos, luzindo do gosto. O quê? Para o fidalgo? Isso tudo! E nem que fosse contra o governo. Na tasca do Manuel da Adega, um rancho de trabalhadores bebia, já ruidoso, com as jaquetas atiradas para cima dos bancos. O fidalgo bebeu com eles, galhofando, gozando sinceramente a pinga verde e o barulho. O mais velho, um avejão escuro, sem dentes, e a face mais engelhada que uma ameixa seca, esmorrou com entusiasmo o balcão. Isto, rapazes, é fidalgo que quando um pobre de Cristo escalabra a perna, lhe empresta a égua e vai ele ao lado mais de uma légua a pé, como foi com o Solha. Rapazes, isto é fidalgo para a gente ter gosto. As saúdes atroaram a venda, e quando Gonçalo montou, todos o cercavam como vassalos ardentes que a um aceno correriam a votar ou a matar. Em casa do Tomás Pedra, a avó Ana Pedra, uma velha entrevada, muito velha e trêmula, rompeu a choramingar por o seu Tomás andar para o olival quando o fidalgo visitava. Que aquilo era como visita de santo. Ora essa tia Pedra, pecador, grande pecador, dobrada na cadeirinha baixa, com as farripas brancas descendo do lenço, pela face toda chupada de gelhas e peluda, a tia Ana bateu no joelho agudo. Não, senhor, não, senhor, que quem mostrou aquela caridade pelo filho do casco merece estar em altar. O fidalgo ria, beijucava pecanadas encardidas, apertava mãos ásperas e rugosas como raízes, acendia o cigarro à brasa das lareiras, conversando com a intimidade das moléstias e dos derriços. Depois
no calor e pó da estrada, pensava: é curioso, parece haver amizade nesta gente. Às 4 horas, derreado, decidiu cessar o giro, recolher à torre pela estrada mais fresca da Bica Santa e passar o lugarejo do Cerdal, quando na volta do caminho, rente ao solto das azinheiras, quase esbarrou com o Dr. Júlio, também a cavalo, também no seu giro, de quinzena de alpaca, alagado em suor, debaixo de um guarda-sol verde. Ambos detiveram as éguas, se saudaram amavelmente. Muito gosto em o ver, Sr. Dr. Júlio. Igualmente, com muita honra, Sr. Gonçalo Ramires. Então também na tarefa? O Dr. Júlio encolheu os ombros. Que quer, Vossa Excelência, se me meteram nesta? E sabe, Vossa Excelência, como isto acaba? Acaba em eu mesmo, no outro domingo, votar em Vossa Excelência. O fidalgo riu. Ambos se debruçaram para se apertarem as mãos com alegria, com estima. Que calor este, Sr. Dr. Júlio! Horroroso, Sr. Gonçalo Ramires, e que maçada! Assim, o fidalgo empregou essa semana nas visitas aos eleitores, os grandes e os miúdos. E 2 dias antes da eleição, numa sexta-feira à tarde, com um tempo já macio e fresco, partiu para o Oliveira, onde chegara na véspera o André Cavaleiro, depois da sua tão longa, tão falada demora em Lisboa. Nos Cunhais, apenas saltara da caleche, logo se enfureceu ao saber, pelo bom João da Porta, que as senhoras Lousadas estavam em cima de visita com a senhora Dona Graça. Há muito? Já lá estão pegadas há meia hora, meu senhor. Gonçalo enfiou sorrateiramente para o seu quarto, pensando: que desavergonhadas! Chegou o André, vem logo cocar. E já se lavara, mudara o fato cinzento, quando o Barrolo apareceu esbaforido, desusadamente radiante, de sobrecasaca, de chapéu alto, com as bochechas acesas, alvoroçadamente radiantes. É, seu Barrolo, que janota! Parece bruxedo! Gritou o Barrolo depois de um abraço que repetiu com desacostumado fervor. Estava agora mesmo para te mandar um telegrama, que viesses. Para quê? O Barrolo gaguejou com um riso reprimido que o iluminava, o inchava. Para quê? Para nada. Quero dizer, para a eleição. Pois a eleição é além da manhã, menino. O cavaleiro chegou ontem. Agora volto eu do governo civil. Estive no Paço com o senhor bispo. Depois passei pelo governo civil. Ótimo, André. Aparou o bigode. Parece mais novo. Ai, traz novidades. Traz grandes novidades. E o Barrolo esfregava as mãos num tão faiscante alvoroço, com tanto riso escapando dos olhos e da face reluzente, que o fidalgo encarou curioso, impressionado. Ouve lá, Barrolinho, tu tens alguma coisa boa para me anunciar? Barrolo recuou, negou com estrondo como quem bruscamente fecha uma porta. Ele? Não sabia de nada. Só a eleição, na mortosa votação tremenda. Ah, pensei, murmurou Gonçalo. E a Gracinha? A Gracinha também não. Também não o quê, homem? Como está? Simplesmente como está. Ah, está com as lousadas. Há mais de meia hora aquelas bêbadas, naturalmente por causa do bazar do Asilo Novo. Esta maçada dos bazares. E ouve lá, Gonçalinho, tu ficas até domingo? Não. Volto amanhã para a torre. Oh! Pois dia de eleição, homem, devo estar em casa, no meu centro, no meio das minhas freguesias. É pena, murmurou Barrolo.
Logo se sabia, juntamente com a eleição, eu dava um jantar tremendo. Logo se sabia o quê? O Barrolo emudeceu com outro riso nas bochechas, que eram duas brasas gloriosas. Depois, novamente, gaguejou gingando. Logo se sabia, nada. O resultado, o apuramento. E grande bródio, grande fogatório, eu na mortosa abro pipa de vinho. Então Gonçalo, risonhamente, prendeu o Barrolo pelos ombros. Diz lá, Barrolinho, diz lá, tu tens uma coisa boa para contar ao teu cunhado. O outro escapou, protestando com alarido, que teima, que tolice, ele não sabia nada, o André não lhe contava nada. Bem, concluiu o fidalgo, certo de um amável mistério que pairava. Então descemos, e se essas carraças das lousadas ainda estiverem lá pegadas, manda dizer pelo escudeiro à sala, bem alto, à Gracinha, que cheguei, que lhe desejo falar imediatamente no meu quarto. Com esses monstros não há considerações. O Barrolo balbuciou hesitando. O senhor bispo gosta delas. Muito amável comigo, ainda há pouco, o senhor bispo. Mas logo nas escadas sentiram o piano. Gracinha cantarolando, já se libertara das lousadas. Era uma antiga canção patriótica de Vendeia que outrora na torre ela e Gonçalo entoavam com emoção quando os inflamava o humor fidalgo e romântico dos Bourbons e dos Stuarts. Monsieur de Charette a dit à ceux d'Ancenne, mes amis, Monsieur de Charette a dit. Gonçalo franziu vagarosamente o reposteiro da sala, rematando a estrofe com o braço erguido como uma bandeira. Mes amis, le roi va ramener les fleurs de lis. Gracinha saltou do mocho numa surpresa. Não te esperávamos. Imaginei que passavas a eleição na torre. E por lá? Na torre tudo bem, com a ajuda de Deus. Mas eu, com trabalho imenso, acabei o meu romance. Depois, visitas aos eleitores. Barrolo, que não se cegava pela sala, rompeu para eles com o mesmo riso sufocado. Queres tu saber, Gracinha? Tem estado este homem desde que chegou numa curiosidade a ferver. Imagina que eu tenho uma boa nova, uma grande boa nova para lhe contar. Eu não sei nada a não ser a eleição, pois não é verdade, Gracinha? Gonçalo, muito sério, prendeu o queixo da irmã. Sabes tu, diz lá. Ela sorriu corada. Não, não sabia nada, só a eleição. Diz lá. Não sei, são tolices do José. Mas então, ante aquele sorriso fraco, rendido, que confessava, o Barrolo não se conteve. Desafogou como um morteiro estoura. Pois bem, sim, com efeito, grande novidade. Mas o André, que a trouxera de Lisboa, fresquinha a saltar, queria ele, só ele, causar a surpresa a Gonçalo. De modo que eu não posso. Jurei ao André. A Gracinha sabe que eu já lhe contei ontem, mas também não pode. Também jurou. Só o André. Ele vem logo tomar chá e rebenta a bomba, que é uma bomba e graúda. Gonçalo, ruído de curiosidade, murmurou simplesmente, encolhendo os ombros. Bem, já sei, é uma herança. Tens 15 tostões de alvíceras, Barrolo. Mas durante o jantar, depois na sala tomando café enquanto Gracinha recomeçara as velhas canções patrióticas, agora as jacobitas em louvor dos Stuarts, Gonçalo ansiou pela aparição do cavaleiro. Nem receava que a esse encontro se misturasse amargura, despeito sufocado. Todo o seu furor contra o cavaleiro, aceso na dolorosa tarde do mirante,
revolvido na torre durante torturados dias, logo se dissipara lentamente, depois da sua tocante conversa com a irmã na manhã histórica da briga da Grainha. Gracinha então, com grandes lágrimas de pureza e de verdade, jurara reserva, retraimento. André, abandonando Oliveira, mostrava também uma resistência louvável contra o sentimento ou a vaidade que o transviara. Demais, ele não podia romper novamente com o cavaleiro, andando ainda nos mexericos e espantos de Oliveira, aquela reconciliação ruidosa que chamara o cavaleiro à intimidade dos cunhais, e por fim de que valiam furores ou mágoas. Nenhum rugir ou gemer seu anularia um mal que se consumara no mirante, se porventura se consumara. E assim toda a cólera contra o André se dissipara naquela sua leve e doce alma, onde os sentimentos, sobretudo os mais escuros, os mais carregados, sempre facilmente se desfaziam como nuvens em céu de estio. Mas quando, perto das 9 horas, o cavaleiro penetrou na sala, vagaroso e magnífico, com o bigode encurtado, mas mais retorcido, uma gravata vermelha entufando estridentemente no largo peito que entufava, Gonçalo sentiu uma renovada aversão por toda aquela petulância recheada de falsidade, e apenas pôde bater molmente, desenxabidamente, nas costas do velho amigo, que o apertava num abraço de aparatosa ternura. E enquanto André, torcendo as luvas claras, languidamente enterrado na poltrona que o Barrolo lhe achegou com carinho, contava de Lisboa e de Cascais, tão alegre, e partidas de Bridge e da Parada e de El-Rei. Gonçalo revivia a tarde do mirante, no seu pobre coração a bater contra a persiana mal fechada, a bruta súplica murmurada através daqueles bigodes atrevidos, e umedecera como empedernido, esmigalhando nervosamente entre os dedos o charuto apagado. Mas Gracinha conservava uma serenidade atenta, sem nenhum dos seus chamejantes rubores, dos seus desgraçados enleios de modo e gesto, apenas levemente seca, de uma secura preparada e posta. Depois André aludira muito desprendidamente ao seu regresso a Lisboa, depois da eleição, porque o tio Reis Gomes, o José Ernesto, esses cruéis amigos, lhe andavam atirando para os ombros todo o trabalho da nova reforma administrativa. Entre ele e Gracinha, separados por um curto tapete, parecia cavada uma funda légua de fosso onde rolara, se afundara, todo aquele romance do verão, sem que na face de ambos restasse um afogueado vestígio do seu ardor. E Gonçalo, insensivelmente contente pela aparência, terminou por abandonar a cadeira onde se empedernira, acendeu o charuto na vela do piano, perguntou pelos amigos de Lisboa. Todos, segundo o cavaleiro, ansiavam pela chegada de Gonçalo. Lá encontrei também o Castanheiro, entusiasmado com o teu romance. Parece que nem no Herculano nem no Rebelo existe nada tão forte como reconstrução histórica. O Castanheiro prefere mesmo o teu realismo épico ao do Flaubert na Salammbô. Enfim, entusiasmado. E nós, está claro, ardendo porque apareça a sublime obra. O fidalgo corou profundamente, murmurando: que tolice! Depois roçou pela poltrona em que se enterrava o André, afagou suavemente o largo ombro do André. Pois tens feito cá muita falta, meu velho. Há dias passei em Corinde. Tive saudades. Então o Barrolo, que não sossegava, vermelho, a estoirar, rebolando pela sala, espiando ora o cavaleiro, ora o Gonçalo, com um riso mudo e ávido,
não se conteve mais, gritou: Bem, basta de prólogos. Vamos lá agora à grande surpresa, André. Eu tenho estado toda a tarde a rebentar. Mas enfim, jurei e calei. Agora não posso. Vamos lá. E tu, Gonçalinho, vai preparando os 15 tostões. Gonçalo, com a curiosidade de novo refervendo, apenas sorria desprendidamente. Com efeito, parece que tens uma bela novidade. O cavaleiro alargou lentamente os braços, sempre enterrado na vasta poltrona sem pressa. Oh, é a coisa mais simples, mais natural. A senhora Dona Graça já sabe, não é verdade? Não há motivo para surpresa. Tão legítima, tão natural. Gonçalo exclamou já impaciente. Mas enfim, venha lá, diz. O cavaleiro insistia, indolente. Todo o espanto era que só agora se pensasse em realizar coisa tão devida, tão adequada, pois não lhe parecia a senhora Dona Graça? Gonçalo, numa brasa, berrou. Mas quê? Que diabo? O cavaleiro, que se despegara vagarosamente da poltrona, puxou os punhos e, diante de Gonçalo, no silêncio atento, alteando o peito grave, quase oficial, começou. Meu tio, o Reis Gomes e o José Ernesto tiveram uma ideia muito natural que comunicaram a El-Rei e que El-Rei aprovou, que aprovou mesmo ao ponto de a apetecer, de se assenhorear dela, de desejar que fosse só sua. E hoje é só de El-Rei. El-Rei, pois, pensou, como nós pensamos, que um dos primeiros fidalgos de Portugal, de certo mesmo o primeiro, devia ter um título que consagrasse bem a antiguidade ilustre da casa e consagrasse também um mérito superior de quem hoje representa. Por isso, meu querido Gonçalo, já te posso anunciar, e quase em nome de El-Rei, que vais ser Marquês de Treixedo. Bravo, bravo! Bramou o Barrolo com palmas delirantes. Saltem para cá os 15 tostões, senhor Marquês de Treixedo. Uma onda de sangue cobria a fina face de Gonçalo. Num relance sentiu que o título era um dom do cavaleiro, não ao chefe da casa de Ramires, mas ao irmão complacente de Gracinha Ramires, e, sobretudo, sentia a incoerência de que ao chefe de uma casa 10 vezes secular, mãe de dinastias, edificadora do reino, com mais de 30 dos seus varões mortos sob a armadura, se atirasse agora um oco título, através do diário do governo, como a um tendeiro enriquecido que subsidiou eleições. Todavia, saudou o cavaleiro, que esperava a efusão, os abraços. Oh, Marquês de Treixedo! Certamente muito elegante, muito amável. Depois, esfregando as mãos com um sorriso de graça e de espanto. Mas, meu caro André, com que autoridade me faz El-Rei Marquês de Treixedo? O cavaleiro levantou vivamente a cabeça numa ofendida surpresa. Com que autoridade? Simplesmente com a autoridade que tem sobre nós todos, como rei de Portugal, que ainda é, Deus louvado. E Gonçalo, muito simplesmente, sem fumaça ou pompa, com o mesmo sorriso de suave gracejo. Perdão, Andrezinho, ainda não havia reis de Portugal, nem sequer Portugal, e já meus avós Ramires tinham solar em Treixedo. Eu aprovo os grandes dons entre os grandes fidalgos, mas cumpre aos mais antigos começarem. El-Rei tem uma quinta ao pé de Beja, creio eu, o Roncão, pois disse tu a El-Rei que eu tenho imenso gosto em o fazer a ele, Marquês do Roncão. O Barrolo embasbacara,
sem compreender, com as bochechas descaídas e murchas. Da beira do canapé, Gracinha, toda corada, faiscava de gosto por aquele lindo orgulho que tão bem condizia com o seu, mais lhe fundia a alma com a alma do irmão amado. E André Cavaleiro, furioso, mas vergando os ombros com irónica submissão, apenas murmurou: Bem, perfeitamente, cada um se entende a seu modo. O escudeiro entrava com a bandeja do chá. E no domingo foi a eleição. Ainda com uma desconfiança, uma reserva supersticiosa, o fidalgo desejou atravessar esse dia muito solitariamente, quase escondido, e no sábado, enquanto todos os amigos de Vila Clara, mesmo os de Oliveira, o consideravam estabelecido nos Cunhais e em comunicação azafamada com o governo civil, montou a cavalo ao escurecer e trotou sorrateiramente para Santa Ireneia. Mas o Barrolo, ainda abalado com aquele despautério de Gonçalo, que era uma ofensa para o cavaleiro, até para ele rei, ficara com a missão de telegrafar para a torre as notícias sucessivas das assembleias à maneira que elas acudissem ao governo civil. E com ruidoso zelo, logo depois da missa, estabeleceu entre os Cunhais e o velho convento de São Domingos um serviço de criados formigando sem repouso. Gracinha, na sala de jantar, ajudada por Padre Soeiro, copiava com amor, numa letra muito redonda, os telegramas mandados pelo cavaleiro, que ajuntava a lápis alguma nota amável. Tudo otimamente. Vitória cresce. Parabéns a vossas excelências. Pela estrada de Vila Clara à torre, incessantemente o moço do telégrafo se esbaforia sobre a perna manca. O Bento rompia pela livraria berrando: Outro telegrama, senhor doutor. Gonçalo, nervoso, com um imenso bolo de chá sobre a banca, a bandeja já alastrada de cigarros meio esfumados, lia o telegrama ao Bento. O Bento, com beibas pelo corredor, corria a bramar o telegrama à Rosa. E assim, quando cerca das 8 horas o fidalgo consentiu em jantar, já conhecia o seu triunfo esplêndido, e o que o impressionava relendo os telegramas era o entusiasmo carinhoso daqueles influentes povos que ele mal rogava e que convertiam o ato da eleição quase num ato de amor. Toda a freguesia dos Bravais marchara para a igreja, cerrada como uma hoste, com o José Casco na frente, erguendo uma enorme bandeira entre 2 tambores que estouravam. O Visconde de Rio Manso entrara no adro da igreja de Ramilde, na sua vitória, com a neta toda vestida de branco, seguido por uma vistosa fila de chars à banc, onde se apinhavam eleitores sob toldos de verdura. Na finta, todos os casais se esvaziavam, as mulheres carregadas de ouro, os rapazes de flor na orelha, correndo à eleição do fidalgo, entre o repenicar das violas como a romaria de um santo. E diante da taberna do Pintainho, em face à igreja, a gente da Veleza, da Riosa, do Cercal, erguera um arco de bucho com distico vermelho sobre paninho. Viva o nosso Ramires, flor dos homens! Depois, enquanto jantava, um moço da quinta voltou de Vila Clara, alvoroçado, contando o delírio, as filarmónicas pelas ruas, a assembleia toda embandeirada e na casa da Câmara, sobre a porta, um transparente com o retrato de Gonçalo que a multidão aclamava. Gonçalo apressou o café. Por timidez, receoso dos vivórios, não ousava correr a Vila Clara a espreitar, mas acendeu o charuto, passou à varanda para respirar a doce noite de festa que andava tão cheia de clarões e rumores em seu louvor.
e ao abrir a porta envidraçada quase recuou com outro espanto. A torre iluminara. Das suas fundas frestas, através das negras reixas de ferro, saía um clarão, e muito alta, sobre as velhas ameias, refulgia uma serena coroa de lumes. Era uma surpresa preparada, com delicioso mistério, pelo Bento, pela Rosa, pelos moços da quinta, que agora todos no escuro por baixo da varanda contemplavam a sua obra, alumiando o céu sereno. Gonçalo percebeu os passos abafados, o pigarro da Rosa. Gritou alegremente da borda da varanda. — Ó Bento, ó Rosa, está aí alguém? Um risinho esfuziou. A jaqueta branca do Bento surgiu da sombra. — O senhor doutor queria alguma coisa? — Não, homem. Queria agradecer. Foram vocês, hein? Está linda a iluminação. Mas linda. Obrigado, Bento. Obrigado, Rosa. Obrigado, rapazes. De longe deve fazer um efeito soberbo. Mas o Bento ainda não se contentava com aquelas lamparinas frouxas. A torre, para sobressair, necessitava chamas fortes de gás. O senhor doutor nem imaginava a altura, depois em cima, a imensidão do eirado. Então, de repente, Gonçalo sentiu um desejo de subir a esse imenso eirado da torre. Não entrara na torre desde estudante, e sempre ela lhe desagradara por dentro, tão escura, de tão duro granito, com a sua nudez, silêncio e frialdade de jazigo. E logo no pavimento térreo, os negros alçapões chapeados de ferro que levavam às masmorras. Mas agora as luzes nas frestas aqueciam, reviviam aquela derradeira ossada, honra de Ordonho Mendes, e de entre as suas ameias, mais alto que da varanda, lhe parecia interessante respirar aquela rumorosa simpatia esparsa que em torno pelas freguesias rolava, subindo para ele, através da noite, como um incenso. Enfiou um paletó, desceu à cozinha. O Bento, o João da Quinta, divertidos, agarraram grandes lanternas, e com eles atravessou o pomar. Penetrou pela aterracada poterna de funda ombreira, começou a trepar a escadaria de pedra que tanta sola de ferro polira e poíra. Já desde séculos se perdera a memória do lugar que ocupava aquela torre nas complicadas fortificações da honra e senhorio de Santa Ireneia. Não era de certo, segundo o padre Soeiro, a nobre Torre Albarrã, nem a de Alcáçova, onde se guardava o tesouro, o cartório, os sacos tão preciosos das especiarias do Oriente, e talvez obscura e sem nome, apenas defendesse algum ângulo de muralha para os lados em que o castelo enfrontava com as terras semeadas e os olmedos da ribeira. Mas, sobrevivente às outras mais altivas, compreendida nas construções do Paço Formoso que se erguera diante o sombrio castelo afonsino e que dominava Santa Ireneia durante a dinastia de Avis, ligada ainda por claras arcarias de um terraço ao palácio do gosto italiano, em que Vicente Ramírez converteu o Paço Manuelino depois da sua campanha de Castela. Isolada no pomar, mas sobranceando o casarão que lentamente se edificara depois do incêndio do palácio em tempo de El-Rei Dom José, e a derradeira, certamente, onde retiniriam armas e circularam os homens do terço dos Ramírez, ela ligava as idades e como que mantinha nas suas pedras eternas a unidade da longa linhagem. Por isso o povo lhe chamara vagamente a Torre de Dom Ramírez. E Gonçalo, ainda sob a impressão dos avós e dos tempos que ressuscitara na sua novela, admirou com um respeito novo a sua vastidão,
A sua força, os seus empinados escalões, os seus muros tão espessos, em que as frestas esguias na espessura se alongavam como corredores escassamente alumiadas pelas tigelinhas de azeite com que o vento as despertara. Em cada um dos três separados parou, penetrando curiosamente, quase com uma intimidade, nas salas nuas e sonoras de vasto lajedo, de tenebrosa abóbada com os seus assentos de pedra, estranho buraco a meio, redondo como um poço, e ainda pelas paredes riscadas de sulcos de fumos, os anéis dos tocheiros. Depois, em cima, no imenso eirado que a fieira de lamparinas, cingindo as ameias, enchia de claridade, Gonçalo, erguendo a gola do paletó na aragem mais fina, teve a dilatada sensação de dominar toda a província e de possuir sobre ela uma supremacia paternal, só pela soberana altura e velhice da sua torre, mais que a província e que o reino. Lentamente caminhou em roda das ameias até ao miradouro. Aqui um candeeiro de petróleo, sobre uma cadeira de palhinha posta em frente à fresta, estragava o entorno feudal. No céu macio, mas levemente enovoado, raras estrelas luziam, sem brilho, por baixo a quinta toda a largueza dos campos, a espessura dos arvoredos, se fundiam em escuridão. Mas na sombra e silêncio, por vezes além, para o lado dos bravais, lampejavam foguetes remotos. Um clarão amarelado e fumarento caminhando mais longe, entrestando para a finta, era de certo um rancho com archotes festivos. Na alta igreja da Veleda tremeluzia uma iluminação vaga, rala. Outras luzes incertas, através do arvoredo, riscavam o velho arco do mosteiro em Santa Maria de Craquede. Da terra escura subia por vezes um errante som de tambores, e lumes fachos, abafados rufos, eram 10 freguesias celebrando amoravelmente o fidalgo da torre que lhes recebia o amor e o preito no eirado da sua torre, envolto em silêncio e sombra. O Bento descera com o Joaquim para reforçar as lamparinas nas frestas dos muros, onde elas esmoreciam na espessura, e Gonçalo, sozinho, acabando o charuto, recomeçou a rolda, lento, em torno às ameias, perdido num pensamento que já o agitara estranhamente através daquele sobressaltado domingo. Era, pois, popular. Por todas essas aldeias, estendidas à sombra longa da torre, o fidalgo da torre era, pois, popular. E esta certeza não o penetrava de alegria nem de orgulho. Antes o enchia agora, naquela serenidade da noite, de confusão, de arrependimento. Ah, se adivinhasse, se ele adivinhasse, como caminharia com a cabeça bem levantada, com os braços bem estendidos, sozinho, em confiança risonha, para todas essas simpatias que o esperavam, tão certas, tão dadas. Mas não, sempre se julgara cercado da indiferença daquelas aldeias, onde ele, apesar do antiquíssimo nome, era o costumado moço que volta de Coimbra e vive silenciosamente da sua renda, passeando na sua égua. A essas indiferenças tão naturais, nunca ele imaginara arrancar um punhado de votos, o punhado de papelinhos que necessitava para entrar na política, onde ele conquistaria pela destreza o que os velhos Ramires recebiam por herança: fortuna e poder. Por isso se agarrara tão avidamente à mão do cavaleiro, à mão do senhor governador civil, para que Sua Excelência, o bom amigo, o mostrasse, o impusesse
como o homem necessário, o querido do governo, o melhor entre os bons, a quem as freguesias deviam oferecer num domingo um punhado de votos. E na impaciência desse favor abafaria a memória de amargos agravos. Diante de Oliveira, pasmada, abraçara o homem detestado desde anos, que andava chasqueando e demolindo por praças e jornais, facilitara a ressurreição de sentimentos que para sempre deviam jazer enterrados e envolvera o ser que mais amava, a sua pobre e fraca irmãzinha, em confusão e miséria moral, torpezas e danos. E para quê? Para sorripiar um punhado de votos que 10 freguesias lhe trariam correndo gratuitamente, efusivamente, entre vivas e foguetes, se ele acenasse e lhes pedisse. Ah, eis aí, fora a desconfiança, essa encolhida desconfiança de si mesmo, que desde o colégio, através da vida, lhe estragara a vida. Era a mesma desgraçada desconfiança que ainda semanas antes, diante de uma sombra, um pau erguido, uma risada numa taberna, o forçava a abalar, a fugir arrepiado e praguejando contra a sua fraqueza. Por fim, um dia, numa volta de estrada, avança, ergue o chicote e descobre a sua força. E agora penetra por entre o povo, agarrado timidamente à mão poderosa, por se imaginar impopular, e descobre a sua popularidade imensa. Que vida enganada e tanto a sujar, por não saber. O Bento não aparecia ainda azafamado em iluminar condignamente as reixas da torre. Gonçalo atirou a ponta do charuto e, com as mãos nas algibeiras do paletó, parou junto do miradouro, olhou vagamente para as estrelas. A névoa adelgaçara, quase sumida, lumes mais vivos palpitavam no céu mais profundo. De lumes e céus descia essa sensação de infinidade, de eternidade, que penetra como uma surpresa nas almas desacostumadas da sua contemplação. Na alma de Gonçalo passou muito fugidiamente o espanto dessas eternas imensidades sob que se agita. Tão vaidosa de sua agitação, a rasteira, a sombria poeira humana. Longe, um derradeiro foguete ainda lampejava, logo apagado na escuridão serena. As luzinhas sobre a capela de Veleda, sobre o arco de Santa Maria de Craquede, esmoreciam já ralas. Todo o remoto rumor de musicatas se perdera na mudez mais funda dos campos adormecidos. O dia de triunfo findava, breve como os luminares e os foguetes, e Gonçalo, parado, rente do miradouro, considerava agora o valor desse triunfo porque tanto almejara, porque tanto sabujara. Deputado por Vila Clara como a Sanches Lucena. E ante esse resultado tão miúdo, tão trivial, todo o seu esforço tão desesperado, tão sem escrúpulos, lhe parecia ainda menos imoral que risível. Deputado. Para quê? Para almoçar na Bragança? Galgar de tipoia a ladeira de São Bento e dentro do sujo convento escravinhar na carteira do Estado alguma carta ao seu alfaiate? Bocejar com a inanidade ambiente dos homens e das ideias e, distraidamente, acompanhar em silêncio ou balando o rebanho do São Fulgêncio por ter desertado o rebanho idêntico do Brás Vitorino. Sim, talvez um dia, com rasteiras intrigas e sabugices
a um chefe e à senhora do chefe, e promessas e risos através de redações e algum discurso esbraseadamente berrado lograsse ser ministro. E então? Seria ainda a tipóia pela calçada de São Bento, com o correio atrás na pileca branca e a farda mal feita, nas tardes de assinatura e os recurvados sorrisos de amanuenses pelos escuros corredores da secretaria e a lama escorrendo sobre ele de cada gazeta da oposição. Ah, que peca, desinteressante vida em comparação de outras cheias e soberbas vidas, que tão magnificamente palpitavam sob o tremuluzir dessas mesmas estrelas. Enquanto ele se recolhia no seu paletó, deputado por Vila Clara, e no triunfo dessa miséria, pensadores completavam a explicação do universo. Artistas realizavam obras de beleza eterna. Reformadores aperfeiçoavam a harmonia social. Santos melhoravam santamente as almas. Fisiologistas diminuíam o velho sofrer humano. Inventores alargavam a riqueza das raças. Aventureiros magníficos arrancavam mundos da sua esterilidade e mudez. Ah, esses eram os verdadeiramente homens, os que viviam deliciosas plenitudes de vida, modelando com suas mãos incansadas formas sempre mais belas ou mais justas da humanidade. Quem fora como eles, que são os sobre-humanos? E tal ação tão suprema requeria o gênio, o dom que, como a antiga chama, desce de Deus sobre um eleito. Não, apenas o claro entendimento das realidades humanas e depois o forte querer. E o fidalgo da torre, imóvel no eirado da torre, entre o céu todo estrelado e a terra toda escura, longamente revolveu pensamentos da vida superior, até que, enlevado e como se a energia da longa raça que pela torre passara refluísse ao seu coração, imaginou a sua própria encaminhada, enfim, para uma ação vasta e fecunda, em que soberbamente gozasse o gozo do verdadeiro viver e em torno de si criasse vida e acrescentasse um lustre novo ao velho lustre de seu nome, e riquezas puras o dourassem e a sua terra inteira o bem louvasse, porque ele inteiro e num esforço pleno bem servira a sua terra. O Bento surdiu da portinha baixa do eirado com a lanterna. O senhor doutor ainda se demora? Não, a festa acabou, Bento. Nos começos de dezembro, com o primeiro número dos Anais, apareceu a torre de Dom Ramires, e todos os jornais, mesmo os da oposição, louvaram esse estudo magistral, como afirmou à tarde, que, revelando um erudito e um artista, continuava com uma arte mais moderna e colorida a obra de Herculano e de Rebelo, a reconstituição moral e social do velho Portugal heroico. Depois das festas de Natal, que ele passou alegremente nos Cunhais, ajudando Gracinha a cozinhar bolos de bacalhau por uma receita sublime do padre José Vicente da Finta, os amigos de Oliveira, os rapazes do clube da Arcada, ofereceram ao deputado por Vila Clara, na sala da Câmara, adornada de buchos e bandeiras, um banquete a que assistia o cavaleiro de Grande Cruz e em que o barão das Marges, que presidia, saudou no prestigioso moço que talvez em breve, nas cadeiras do poder, levantasse do marasmo este brioso país, com a pujança, a valentia que são próprias da sua raça nobilíssima. No meado de janeiro, por uma agreste noite de chuva, Gonçalo partiu para Lisboa e, através do inverno,
em Lisboa, andou sempre nos carnets mondains e high life dos jornais, nas notícias de jantares, dos raut, de tiros aos pombos, de caçadas de El Rei, tão notado nos movimentos mais simples da sua elegância, que os Barrolos assinaram o Diário Ilustrado para saber quando ele passeava na avenida. Em Vila Clara, na Assembleia, o João Gouveia já encolhia os ombros, rosnando. Desandou em Janota. Mas nos fins de abril, uma notícia de repente alvoroçou Vila Clara, espantou na quieta Oliveira os rapazes do clube e da arcada. Perturbou tão inesperadamente Gracinha, então em Amarante com o Barrolo, que nessa noite ambos abalaram para Lisboa. E na torre atirou a Rosa para um banco de pedra da cozinha, lavada em lágrimas, sem compreender, gemendo: "Ai, o meu rico menino, que eu não torno mais a ver." Gonçalo Mendes Ramires, silenciosamente, quase misteriosamente, arranjara a concessão de um vasto prazo de macheque na Zambésia, hipotecara a sua quinta histórica de Treixedo e embarcava em começos de junho no paquete Portugal com o Bento para a África.